Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. De manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol, anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. De manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol, anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo, vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia, vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo, vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia, vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Olá, começando mais um programa Alvorada para você, querida e querido telespectador e radiovinte. Gratidão pela sua companhia, isso mesmo. Aqui é Alvorada, como eu falei, e eu quero mandar um abraço para todos aqueles que estão lá nos bastidores trabalhando técnicas e técnicos para chegar a essa programação para você. Eu falei, novamente repeti, que aqui é Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, você já ouviu aí, Toninho Ciardulo. Olá, Toninho. Olá, meu amigo, meu irmão querido, Fernandinho ou Nando. Todos os ouvintes, telespectadores, é um prazer estar novamente aqui, juntos, unidos, para a gente aprender alguma coisinha nova. E mais que aprender, colocar em prática, né, Nando? Toninho, colocar em prática é, assim, o ideal, porque não adianta ficarmos somente, né, ali na teoria, na parte teórica, no eu sei, eu posso fazer. Nós temos que colocar a mão na massa mesmo, no exercício diário, né? Em que a gente se depara com situações em que a gente precisa utilizar, né, ferramentas como o tema de hoje, que vai falar, né? Vamos falar sobre fé, certo? Que está no capítulo 11, né, o Toninho? Evangelho segundo o Espiritismo. 19, 19, 19? 19. Ah, no 19, que fala fé, como é que é? Irmã da caridade, não, A fé, mãe da esperança e da da esperança. caridade. Irmã da caridade, né? Muito bem, esse é o tema de hoje, e aí a gente sempre fala para que você possa ir lá no YouTube e para ouvir este programa, assistir esse programa na semana seguinte já está lá no YouTube. Então você acessa lá, YouTube, aí na barra de busca você coloca RBN barra TV MM. Tem até uma música do Gil que fala, né? Vamos com fé, né? Vamos com fé, eu vou, que a fé não precisa, não, a fé não falha, né? A fé não falha, é isso mesmo, né, Toninho? A fé não costuma falhar, né, Nando? Então, só Exato, marcando, só marcando bem, Nando, é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, né? Que é fé, fé, mãe da esperança e mãe da caridade, né? E é interessante, Nando, ó, é interessante porque quando a gente vai pegar as palavras, a gente já pega alguma coisa para a gente repensar, para a gente pensar, né? Esses dias eu fui falar sobre esse tema lá numa casa espírita, lá no Eurípides Barçanufo. Um abraço para minha querida Dirce, para Alice, para o Marcão, o pessoal lá da casa, né? Lá em Pirituba. E eu lembro que eu peguei o Evangelho e logo de cara eu peguei assim o capítulo 19, e o capítulo 19 está escrito assim, ó, a fé que transporta montanhas. E normalmente a gente fala assim, a fé que move montanhas. E mover, Nando, dá um sentido assim, parece que move para qualquer lado. Não, a fé transporta, ela tem um direcionamento.
Vamos supor, eu posso pegar aqui um livro aqui em casa e falar, vou movimentar esse livro, vai para lá e para cá. Mas quando eu transporto em direção ao Nando, a você, eu estou com um objetivo. Transporta. Ela tem um sentido, Nando. É bem diferente de mover. Mover, você pode mover para qualquer lado, né? Agora, transportar, você tem um objetivo. Ó, uma empresa de transporte, ela vai pegar um móvel lá e vai transportar até a minha casa. Tem um objetivo, tem um sentido, tem uma direção. E a fé tem uma direção. Agora, é isso que a gente queria acentuar hoje um pouquinho, Nando, que é o seguinte, ó. A fé, ela pode, através do nosso empenho, nós vamos falar um pouquinho disso, nós já falamos algumas vezes, através do nosso empenho e do nosso conhecimento, atingir alguns objetivos positivos, mas também negativos. Porque assim, a fé só serve para coisa chamada boa? Não. Se eu vou supor, se eu como alguma coisa, Nando, olha, eu vou comer uma coisa e tenho fé que aquilo vai fazer mal para mim. Muito possivelmente isso vai fazer mal para mim. Por quê? É aquele famoso tronco, é um tronco, né? É um tronco chamado psico, neuro, endócrino, imunológico. Ó, psico, que é de pensamento, neurológico, endócrino, que é o sistema endócrino e imunológico. O meu psiquismo influencia no meu organismo inteirinho, biologicamente. Então, se eu como alguma coisa, não estou pensando assim, ó, isso vai fazer mal, eu estou induzindo através da minha fé, através do que eu acredito, que isso aconteça, né? É muito comum isso acontecer, né? As pessoas aqui, você tem fé e essa fé às vezes não é direcionada no lugar que você quer mesmo, para coisas boas. Você tem fé que não vai conseguir uma coisa, meu amigo. Se você tem fé que não vai conseguir, você quer o quê? Você tem que ter fé no que você vai conseguir e fazer por isso. Porque o Emmanuel, nosso querido Emmanuel, fala assim que a fé sem obras é uma fé morta, né? Então a fé que tem esse objetivo, que tem um objetivo. Então é muito importante, Nando, eu queria acentuar muito isso, porque assim, ó, a gente tem que pensar positivamente, mas só pensar positivamente não adianta, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas tem que direcionar porque é uma coisa que é positiva. Porque a gente, quando manda uma mensagem para o universo, ele retorna. Vamos supor, Nando, vou falar uma coisa muito séria. Vamos supor que eu não gosto de determinado político, tá? E eu tenho fé que o avião dele vai cair, que não vai dar certo, que não sei o quê, não sei o quê, né? Bom, isso pode chegar nele, mas sempre lembrando que o universo é uma caixa de ressonância. O que vai, volta, é eco. Então, olha o que você está desejando para as pessoas, porque isso volta para você. Seja no mínimo inteligente e para de desejar o mal dos outros, desejar que outro escorregue, que outro caia, né? E tenha fé nas coisas boas para você. Eu não preciso derrubar o outro, né, Nando, para eu crescer. Eu não preciso torcer contra o goleiro. Eu tenho que aprender e bater bem o pênalti. Eu não preciso torcer para o goleiro falhar. Você está entendendo? Para o outro falhar. Tem que ter fé em mim, no meu trabalho, nas coisas que eu quero. Não preciso ter fé que o meu chefe, por exemplo, que um camarada que trabalha na empresa, vai se dar mal. Isso que eu estou falando é muito importante, porque isso acontece muito, Nando, inconscientemente. Você torce para o outro se dar mal para você se dar bem. Não. Tenha fé no seu trabalho, no seu empenho. Isso é muito importante, Nando. E onde que fala o evangelho nisso aí? Fala naquela parte assim, ó. Todo aquele que se elevar será rebaixado. E muitas vezes a gente, para se elevar, a gente rebaixa o outro. A gente torce contra o outro. A gente ofende, minimiza o outro, humilha o outro. Fala mal do outro. Fala maledicência. Ah, não falo mal de ninguém. É, mas você fala para Deus. Você fala, oh meu Deus, esse camarada aí, ó, tá na hora de tirar esse cara do meu caminho. E eu, né? Então, essa coisa da fé, ela é um pouquinho mais abrangente do que a gente pensa. A gente pensa só na fé como uma coisa assim, vou ter fé numa coisa, né? É muito preocupante isso, porque eu vejo muitas vezes as pessoas, e no meio espírita, me perdoem falar, né? Eu vejo nas postagens as pessoas com uma fé nas coisas negativas. Isso é muito, a gente tem que ter muita atenção para isso, Fernando. Então, a fé, ela nos faz acreditar.
Então, e a gente passa a acreditar em qualquer coisa, né? Então tem pessoas e pessoas, nós estamos incluídos, acreditamos. Então, aí já a fé está agindo. Então, a gente acredita naquilo, a gente acredita em várias outras coisas, e as coisas vão acontecer, né? A gente acredita até naquele que vai lá na frente, num púlpito, ou vai num altar, ou vai lá num cenário que for, onde tiver seu templo, a sua fé, e aquilo que aquela pessoa disser, a gente acredita, né? Então, quando é revelado para nós o que aquela pessoa é, o que ela faz por trás dos bastidores, aí passamos a desacreditar. Então, a fé nesse momento vai por água abaixo, né? Então, a gente precisa entender que a fé, ela tem uma energia. Então, o que que a gente faz? A gente muitas vezes utiliza essa energia de forma inapropriada quando a gente acredita né, a gente gasta, a gente perde, a gente coloca forças em coisas que não se deve, em onde a gente vai perder, né, muita energia, né, Toninho? Sim, Nando, ó, eu vou contar, eu tenho uma conhecida, há alguns anos, ela vivia falando assim, que no Brasil só tinha ladrão. Ela acreditava tanto nisso, que ela passou a ser assaltada uma vez por semana, cara. Eu estou falando, não é, é um, é um fato, porque ela fala assim, aqui só tem ladrão. Ela acreditava tanto que ela ia ser assaltada, que ela começou a ser assaltada. É uma energia de atraso. Por quê? É aquela questão de afinidade, Nando. Já tem outra pessoa na minha família que eu lembro que ela ia no médico, né? E ela falava assim: médico nenhum presta. Ou seja, ela tem fé que os médicos não prestam, que os médicos não atendem bem. Aí ela só ia em médico que tinha um atendimento. Ela já chegava, talvez, com uma energia tão de afastamento do médico, que o médico sentia isso aí, é comprovado hoje, né? O médico talvez nem fizesse talvez um atendimento melhorzinho por causa da energia dela. Ela já ia com as armas contra, né? Você imagina que nós vamos se encontrar, não deu para conversar, e eu já vou com raiva de você, por exemplo. Cara, o que vai sair disso? Eu tenho fé que vai ter um assunto bom, que vai ter um bom diálogo. Não, eu não acredito nisso. Eu não tenho fé que isso é possível. Eu tenho fé que a gente vai discutir, Nando. E o que acontece é isso. Você falou uma coisa tão bacana, né? Porque assim, ó, é, vamos voltar um pouco, nós já falamos isso, mas vou repetir porque é muito importante. Lá na segunda epístola, aquela segunda epístola universal de Pedro, ele fala assim, ó, quem tem fé, agrega à sua fé a sua virtude, que é o seu empenho, mas agrega à virtude a ciência. Quando você falou uma coisa assim, por exemplo, assim, se alguém falou uma coisa e eu acredito naquilo, não é possível isso, Nando. Eu tenho que agregar minha virtude de procurar se isso é verdade. E tenho que agregar o que é a ciência, pesquisar se isso é verdade. Você sabe que eu recebo um monte de fake news, Nando? A gente tem visto hoje em dia, né? E as pessoas, Ô, quando é Toninho, só conveniente, para dizer um negócio para você, porque se a fé fica cega, então a gente passa a acreditar em tudo que é. tudo, então. Agora acontece o seguinte, a gente recebe algumas coisas que são fake news, Nando, e as pessoas, assim, quando é conveniente, é uma coisa que eu acredito, eu passo para frente. Aí você vai lá e mostra para a pessoa, olha, isso não é verdade. Eu não tô, isso aí a gente cai de vez em quando, né? Esses dias mesmo eu gosto muito da Rita Lee, né? E eu recebi uma notícia dizendo que a Rita Lee havia desencarnado. Pô, fiquei tão triste com aquilo, né? Eu falei assim, vou compartilhar para a gente ir, tipo assim, olha, a Rita desencarnou, vamos vibrar por ela, tal, não sei o quê. Depois soube que era mentira, cara. Eu também me deixei levar. Mas eu mandei recado pedindo desculpas, fazer, olha, me deixei enganar por uma notícia que é inverdadeira e tal. Mas eu vejo algumas pessoas que, quando é conveniente, eles mandam para frente, sendo mentira ou não. Aí eu falo assim, para ter fé, você tem que fazer o quê? Colocar um pouquinho do teu empenho, da sua virtude e ver se é verdade. Senão eu acredito em tudo, né? E a palavra fé, Nando, tem uma raiz com felicidade. Felicidade, né? E a felicidade, cara, é uma coisa, é um sentimento
profundo ligado ao existir. Porque as pessoas pensam, o que que é felicidade? A felicidade é tão relativa, não é? Você pode falar assim, a felicidade é quando eu como uma coisa gostosa. Ah, a felicidade quando eu estou com um amigo. É muito relativo isso aí, né? Mas então, a felicidade é alguma coisa profunda ligada ao existir. Quando você percebe que você existe, que você está aqui nesse planeta, que você pode crescer, aprender com tudo, isso é ligado à felicidade. É a própria felicidade. Você fala assim, nossa, que bom que é estar aqui. Que bom que é existir, que bom que eu posso aprender, que é bom que posso ter fé, que eu posso colocar em prática, né? E melhorar a minha vida, melhorar moralmente, eticamente, né? Isso me faz feliz, ó. Eu posso progredir porque estou vivo, eu existo. E só por isso, né? E aí tá ligado com a fé. Fé que eu vou melhorar, fé que eu vou conseguir, fé que eu vou desenvolver alguma coisa através do meu trabalho, do meu estudo, e vou alcançar isso. Senão, que nem você falou, fica uma fé cega, que você acredita em coisas que não têm sentido, ou que nem o Emmanuel falou, a fé sem obras é uma fé morta, né? A gente podia chamar de, você acabou de falar, felicidade, né? A gente pode falar felicidade. A gente já junta a fé com a felicidade. E não é, Toninho? Você lembra? Bom, eu não vou cantar, senão o pessoal vai falar que a gente está cantando, mas tem uma música do Martim da Vila que fala: Felicidade, passei no vestibular, mas a faculdade é particular. Chega, não vamos falar mais nada, Tem uma senão outra também, felicidade, que é do. Como é que é mesmo? É uma. Lupicínio, Bom, felicidade, foi-se embora. isso, essa mesmo. Lupicínio Essa Rodrigues. mesmo. É do Lupicínio, né? Então, a fé, ela tem umas nuances, né? A fé, ela depende da nossa vontade também, né? A gente precisa ter inspiração. Com ela, a gente consegue conexão, né? Porque quando a gente abre o coração, né, com a fé, a gente consegue uma conexão com o mais alto. A gente consegue uma conexão com Deus, né? Com espiritualidade maior. E isso, abrindo esse canal de comunicação, né, através daquele momento que a gente chama de oração, de prece, né, é onde nós exercitamos, onde nós colocamos em prática, nós falamos de colocar em prática, né, no início do programa, você, né, comentou, é a oração. É um momento que a gente faz essa conexão. Não aquela fé que acha que a gente vai entregar tudo nas mãos de Deus e a gente não vai fazer absolutamente nada, né? Então, a gente fica esperando, e não é por aí, né, Toninho? A fé, ela precisa ser uma fé dinâmica, uma fé que constrói, uma fé que trabalha, uma fé que movimenta, que ela precisa ter ação, né, Toninho? Um termo que a espiritualidade usa é a fé operosa, a fé que opera, que o fé que faz o movimento, né? Nós já falamos várias vezes, mas vou repetir. Essa coisa da epístola do Pedro, ele fala o seguinte, ó, tem fé, agrega virtude e agrega ciência. O melhor exemplo que eu acho que tem para isso aí, não é aquela ideia assim, eu quero emagrecer. Não adianta ficar ajoelhado pedindo para emagrecer. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar a minha virtude, que é o meu empenho. O que que eu posso fazer para emagrecer? Eu posso fazer atividade física, eu posso controlar melhor minha alimentação. Para eu fazer atividade física, eu posso, se eu tiver condições, contratar um personal trainer. E para controlar minha alimentação, contratar o quê? Uma nutricionista. Então, é colocar a ciência, ó, a ciência, o que que é o personal. Então, na vida da gente, tá aí as coisas para isso, né? O Chico Xavier, eu sei que tem gente que é contra tomar remédio. Eu também não tomo remédio à toa, só tomo quando você tem uma indicação, né? Eu tenho fé que a dor de cabeça vai passar. Mas chega uma hora que a dor de cabeça não passa, eu tenho que fazer o quê? Tomar um remédio. O Chico Xavier, sabe o que ele falava? Ele falava assim, ó, se Deus quisesse que a gente tivesse uma dor, ele não teria deixado o homem inventar o analgésico. Ou seja, Deus não quer que a gente sofra. Ou seja, eu não preciso ter fé que isso vai passar. Ó. Eu tentei, tomei minha água fluidificada, passou um pouquinho, não deu. Vai lá e toma lá um remedinho para dor de cabeça. Você continua trabalhando. A gente fala assim, mas isso não é falta de fé? Não. O Chico tomava 25 remédios e tinha fé no remédio,
que o remédio ia melhorar, que é importante também. Porque se você não tiver fé no remédio, Nando, ele muitas vezes não funciona. É que nem o placebo, né? O placebo um comprimido de farinha, que você toma sem saber se é remédio ou farinha. E você tem tanta fé naquilo que o placebo funciona. Eu vou tomar um remédio para dor de cabeça. E é farinha. Você toma, mas você tem tanta fé que aquele tronco, ó, psico, neuroendócrino imunológico, ele interfere em todo esse processo e a dor de cabeça passa. Agora, tem gente que toma o remédio, não, e fala o seguinte, ó, vai lá vendo os efeitos colaterais. Ah, esse remédio aqui pode dar tal efeito colateral. Ele toma com tanta fé naquele efeito colateral que ele tem o efeito colateral. Isso que é importante, né, da gente perceber que essa fé é uma coisa um pouquinho mais delicada do que isso. Eu tenho tanta fé que eu vou ter aquele efeito colateral que eu tenho. Eu tenho tanta fé que a minha cirurgia não vai dar certo, que não dá certo. Você já viu pessoa que faz a cirurgia e os pontos vive abrindo? Não cicatriza? Eu já vi muita gente assim, por quê? Ela tem fé que não vai dar certo. Né? Além de ter fé que vai dar certo, ela tem que fazer a dieta direitinho, fazer os pontos, tomar o remédio, né? Tem que ter fé e fazer a sua parte, a virtude e a ciência. Agora, tem gente que tem tanta fé que não vai dar certo que não dá mesmo. Impressionante, né? É o reverso, né? A gente acaba acreditando no reverso. E é incrível quando as pessoas também estão, às vezes, adoentadas, né? Que estão lá enfermas, e elas vão ao médico, e é incrível que constata realmente que a pessoa está doente e tal. Mas quando o médico dá a atenção àquele paciente, ouve, dá as instruções e tal, o paciente sai assim e fala, nossa, já estou me sentindo bem, né? Então, é quando a gente acredita na palavra daquele profissional ali que está nos atendendo, quando ele nos dá aquela atenção que a gente gosta, a gente já sai bem de lá. Parece que é uma autoridade, às vezes. E se a pessoa tem noção disso, ela tem que usar, né, vamos dizer, o profissional, se ele tem noção disso, a pessoa, o enfermo já sai melhor e até se cura, né? Então, veja que também a pessoa que foi lá, o paciente, ele acionou a fé em acreditar que realmente o médico cura e ele sai curado, né? Então, é essa energia que a gente pode usar para modificar muitas situações que, às vezes, a gente não movimenta essa alavanca que é a fé, né, Toninho? Então, só o tratamento, só o acolhimento do médico já é uma coisa boa, porque você se sentiu acolhido. Agora, vamos falar no médico, no especialista, no melhor médico que existe, o médico Jesus. Olha só, rapaz, Jesus, no evangelho dele, ele fala uma série de coisas que podem nos curar, que podem nos aliviar. Mas muitas vezes a gente lembra do conhecer e não praticar? A gente conhece o evangelho, mas não pratica, né? Então aí não tem jeito. Olha, você quer ver uma coisa que pode mais amenizar nossas dores do que o evangelho, cara? Ali tem um caminho, um encaminhamento para a cura de questões psíquicas, orgânicas, morais, emocionais, psicológicas, para tudo, Nando. Mas é o bendito a questão de ouvir, ir na casa espírita ou no templo evangélico, na igreja, ouve, mas não coloque em prática. Saiu dali, acabou tudo, né? A gente vê, olha, são coisas polêmicas, eu sei, mas, por exemplo, assim, eu vejo amigos, irmãos espíritas, por exemplo, Jesus pregou o amor. Eu vejo gente defendendo o uso de armas. Eu falo assim, tudo bem, né? Essas pessoas vão arcar com isso. Mas olha, essas pessoas podem direcionar pessoas a pensar da mesma maneira. E eu sempre lembro daquela passagem assim, o escândalo tem que vir, mas ai daquele que o provocar. Né? Eu vejo que a gente precisa cada vez mais, e eu me coloco nessa posição, né, Nando? Usar o evangelho, cara. Jesus não pregou ódio, não pregou nada dessas coisas, né? Pelo contrário, pregou o amor, né? Pregou a tolerância, a paciência, é, pregou assim um novo caminho. Você sabe que esses dias alguém fala assim, ah, mas Jesus quando estava lá no templo chicoteou no templo, né? Então, sabe o que é, Nando? As pessoas, a gente ainda tem
uma tendência a querer promover, ou seja conveniente a minha atitude usando Jesus. Ah, se ele fez, eu posso fazer também. Ele usou o chicote, eu uso a palavra, eu uso não sei o quê. Olha, isso é muito discutível. Por quê? Porque os apóstolos que falaram que Jesus usou o chicote, não estão falando que ele usou o chicote em ninguém. Para começar, ele estava com uma varinha, nem era chicote, se não me engano. Ele entrou lá em Jerusalém montado num burrinho, que era tradicional na época da Páscoa, né? Entrou no burrinho. E ele entrou e viu aquela coisa, ele ficou irritado, tá? Falou que aquilo era errado. Eu não sei como é que foi essa irritação de Jesus. Foi uma coisa agressiva ou foi uma coisa... ele só falou assim, olha, isso aqui está errado, isso, o tempo do meu pai não é para isso, né? Como existiam alguns apóstolos que eram daqueles zelotes, que era um pessoal que queria a revolta contra os romanos, eles muitas vezes talvez viram aquilo contra os olhos. Ó, tá vendo? Jesus vai acabar com esse negócio dos fariseus aqui com os romanos. Eles queriam isso, né? Mas eu não acredito em Jesus batendo nas pessoas. Tanto é que depois, quando estava crucificado, ele falou assim: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Ou é um Jesus ou é outro. Agora, quando é conveniente, é o que eu penso, às vezes eu falo, mas Jesus usou chicote. Não, eu sempre falo assim, imagina que eu estou com um chicote aqui na mão, ó, meu celular, e o evangelho. Como é que eu vou abrir o evangelho com um chicote na mão? Ou com uma arma na mão? Que lógica tem? Ah, eu vou abrir o evangelho para estudar com um revólver na mão. Né, Nando? Não tem lógica. Então, muito cuidado. Essa fé que a gente tem, que a gente está certo às vezes, eu estou sempre me vigiando, Nando, orar e vigiar. Será que o que eu estou pensando está certo? Será que o que eu estou fazendo, né? Estou tentando melhorar, né, Nando? Nem sempre a gente acerta. Mas olhar para o que a gente está falando, porque nós somos responsáveis, né, Nando? Pelo que a gente espalha. É muito, né? É muito perigoso, é muito. Eu acho que assim, não é uma coisa boa a ser feita, não. Tomar cuidado com o que a gente fala, né? Somos todos responsáveis, né, pelas nossas ações. E outra vez falando sobre essa questão da energia, né, de como a gente canaliza essa energia, né, porque ela pode ser destrutiva também, não só, lógico que a gente é responsável, como você falou, tem uma caixa aí, uma caixinha que ela é a caixa do retorno, né? Reverbera e volta tudo aquilo. Então a gente tem que usar essa energia como aquelas pessoas que chegaram próximo de Jesus e foram curadas, né? E aí Jesus fala o seguinte: a tua fé é que te curou. Essa fé que te curou. Então ele já estava dizendo para nós que a gente tem essa condição de a gente se curar. Fala o Emmanuel também que a gente tem uma farmacopeia dentro de nós, quer dizer, então a gente tem todas as condições dentro de nós. A gente precisa acionar isso com a fé, né, com o amor, com todas aquelas virtudes que você já colocou aí para todos nós, né, Toninho? É usar essa ferramenta que Deus nos concedeu, que é a fé, né? Então, Nando, isso que você falou é tão importante, porque Jesus falava assim mesmo, ele falava assim, a tua fé te curou. E em seguida ele falava assim, vá e não peques mais. Esse vá e não peques mais é a mesma coisa que fala assim, vá e mude, se transforme. Porque você ficou desse jeito, porque você, né, de alguma maneira, deturpou pensamentos, sentimentos, palavras, atitudes, né? Então, veja bem, isso voltou para você. É uma caixa de ressonância, que a gente estava falando. Vai e não peques mais, vá e mude, né? Porque o pecado é uma coisa que parece uma coisa pesada, né? É só mudar. Não pecar, mas que é mudar. Mudar o quê? Pensamento. É devagarzinho, né, Nando? A gente vai dia a dia mudando pensamentos, sentimentos, atitudes, e a gente vai se transformando, né? E aí, com essa fé e essa mudança, a gente vai ser o quê? Cada vez mais feliz. Colocando a É fé aí daí que vem novamente. é daí que vem a felicidade, Nando. Não tem outra coisa. Não é passo, não é coisa mágica. Não é assim, vou viajar e vou ser feliz. Não, as pequenas modificações nossas é que vão fazendo a gente ficar mais feliz, cheio de fé, cheio de felicidade. É isso mesmo.
Eu lembro do Dr. Reinaldo que ele usava muito ele tinha uma habilidade, tem, né, uma habilidade com as palavras, né? Bom, a gente está falando de fé e agora chegou a hora da gente colocar exercitar, né, através da prece, da oração e das vibrações. Então a gente convida você, querido e querido telespectador e rádio ouvinte, separar aquela água aí do lado e quando você ouvir esse programa, quando você assistir, os benfeitores vão trabalhar neste líquido precioso aí, trazendo bênçãos. Então vamos para um momento de prece, de oração e de vibrações. Que nós possamos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos, conectando essa força interior de cada um de nós com esses benfeitores queridos que já passaram também pela fase que hoje estamos passando, que também já esmoreceram, já se fragilizaram, já estiveram numa situação em que a fé muitas vezes acaba vacilando. E a gente está aqui então para aprender com esses benfeitores queridos, que eles possam trazer, através das energias do mais alto, aquela força tão necessária para a gente equilibrar o nosso ser, a nossa vida em toda a sua constituição, seja ela mental, emocional, espiritual, física, toda a nossa constituição de ser que somos. Que os benfeitores espirituais possam nos inspirar através das energias boas, através da intuição, daquele sopro aos nossos ouvidos, a nossa sensibilidade, e assim a gente possa colocar em ação muitas das situações em que nós falhamos muitas vezes, nesta vida mesmo ou em outras. Que os benfeitores nos ajudem a clarear o nosso pensamento, a nossa visão de vida em relação àqueles que estão à nossa volta, porque nós não estamos desatados uns dos outros. Todos temos ligações. Por isso, então, Mestre Jesus, aproveitando essa ligação que temos com todos os seres deste planeta, queremos pedir-te, Jesus, vibrando para que a bênção do teu amor possa chegar a todos os seres dessa esfera que onde vivemos, onde crescemos e evoluímos. Nossa fé é testada sempre para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente possa superar as nossas deficiências, as nossas fraquezas e buscar sedimentar a nossa fé, para que ela possa ser algo que resolva, algo que construa, algo que faça o bem aqui no nosso planeta. Amado Mestre Jesus, pedimos então a todos e a todas, a todos os seres aqui do Pachamama, como dizem os nossos irmãos andinos, que Pachamama, a terra, seja abençoada por ti, Jesus. Por isso tivemos em pontos altos, cumes deste planeta, montanhas acima, tu, Senhor, com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do vosso coração irradiando da vossa mente, das vossas mãos, muita luz, muita paz em nossa direção, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você colaborar com o Clube Amigos da Boa Nova. Nós temos o site amigosdaboanova.com.br. Lá tem várias informações para você se associar. Tem os telefones também, o 0800 12 018 38, que é a ligação gratuita para todo o Brasil.
Tem o fixo para a região de São Paulo, Grande São Paulo, 11 2458 3214, e o WhatsApp, que é essa, né, possibilidade de você falar de onde você estiver no planeta, que é o 11 97261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix. Você pode fazer aí uma colaboração ou uma doação espontânea durante até o programa. Vou repetir o número, anote aí: 11 97261 0272. Ok? Então a gente aguarda a sua colaboração. Para quê? Para que esse programa e outros da grade de programação da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior possa chegar a tantos corações planeta afora. Então participe aí, esperamos você. Muito bem, caríssimo Toninho, né? Vamos prosseguir aí. Você já está com o violão nos braços, né? E aí, nós vamos ter música hoje também? Opa, vou cantar uma música, Nando, de nossa autoria, com inspiração de amigos espirituais, né? O nome da música é Essência. E ela fala um pouquinho disso e fala sobre a fé, né? E assim, Nando, a nossa essência, que é a nossa centelha divina, ela sabe o que é melhor para nós. Mas muitas vezes as nossas cascas grosseiras ligadas ao egoísmo, ao orgulho, impedem que essa essência se manifeste, atraindo coisas melhores para a gente. Ou seja, impede, inclusive, a nossa fé. Eu vou cantar aqui, a música chama-se Essência, tá? Assim, ó. Aquela estrela que brilhava, noite em que Jesus nasceu, está no céu de toda, na essência que o Pai nos deu. Aquela estrela que brilhava na noite em que Jesus nasceu, está no céu de toda, na essência que o Pai nos deu. Ninguém está perdido, pois a fé no menino nos mostra a direção do cais. E cada dia mais esta luz me faz achar a verdadeira paz. Todo aquele que caminha em direção ao Salvador tem nessa doce luz que guia o mapa de nosso Senhor. E todo aquele que caminha em direção ao Salvador tem nessa doce luz que guia o mapa de nosso Senhor. E a luz nos ilumina e ampara todo dia na caridade contra a dor. Ninguém está sozinho, com Cristo no caminho, cristalizando o Criador. É pura dose de harmonia, formada nas fontes do eterno, marcada na sabedoria das palavras do Evangelho. É pura dose de harmonia, formada nas fontes do eterno, marcada na sabedoria das palavras do Evangelho. Está brilhando em mim, está brilhando em nós, banhando de energia e sua luz é alegria, ternura que irradia, trazendo esperança e amor. Está brilhando em mim, está brilhando em nós, banhando de energia e cor.
Sua luz é alegria, ternura que irradia, trazendo presença e amor. Aí, beleza. Essência, né, Toninho? O nome dessa música, né? Essência, que beleza, que bonita, né? Essência, ela está falando dessa essência que nós temos, né? E que todo mundo tem, Nando. Todos nós temos, né? E a gente tem que acreditar que nós somos capazes de encomendar coisas importantes para nós. Jesus falou, né? A cada um segundo suas obras. Temos a questão do livre-arbítrio, essa essência, sabe o que é melhor para nós? Se a gente não está fazendo, é por causa daquelas cascas. As cascas sempre imaginam a nossa essência dentro de uma cebola, né, Nando? Ah, tá lá dentro da cebola. E para a gente acessar a essência, a gente vai descascando a cebola. O que acontece? Para a gente tirar essas cascas grosseiras da gente, a gente vai chorando às vezes, através de processos doloridos. E quanto mais a gente faz esse processo, a gente fica cada vez mais felizes. É verdade, é um fato, né, Nando? Siga a nossa centelha divina, que está unida ao quê? A harmonia do Deus cósmico, né? Do nosso Pai maior, da harmonia do universo, né? Isso aí. Isso mesmo. O tema de hoje, fé aí, lembrando o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do item 11, que o Toninho já falou, né, no início. E a fé se faz com uma construção, né? A gente precisa ir construindo. A gente fala assim, ah, mas eu não tenho fé. Tem sim, como já falamos, né? Que isso está em nós, na nossa essência aí, como o Toninho colocou. Só que a gente precisa o quê? Ir, ir exercitando, exercitando, trabalhando, trabalhando, e a gente descobre que a gente tem a fé, né? Nas mínimas coisas, quando a gente acredita em coisinhas tão pequenas e as coisas acontecem, é um sinal de que a gente tem essa fé. E com ela a gente consegue ir alimentando, é como uma chama, vamos alimentando, alimentando, e ela vai crescendo, né, Toninho? Sim, eu lembro que antigamente você comprava um elemento que era a base para você fazer um iogurte. Aí você colocava aquela substância, que era os bichinhos lá, né? E você colocava o leite e ele fazia todo dia um pouquinho, né? Eu acho que é um pouquinho por dia, né, Nando? A gente não vai, talvez, dar esse salto de ter a fé que Jesus tinha, por exemplo. E um grande mestre, né? Mas se ele é nosso exemplo a ser seguido, a gente vai seguindo passo a passo, dia a dia, né? Colocando em prática. Ou seja, pega o nosso conhecimento e transforma em sabedoria. Isso é praticar, né? O evangelho, colocar em prática o evangelho, né? Através da fé, através dos atos, né? Os atos são pensamentos, sentimentos e atitudes, né? É por aí, né, Nando? Isso mesmo. E estamos chegando no final de mais um programa Alvorado. Quero agradecer aí a sua presença através dessa conexão aí, nessa audiência maravilhosa. E a gente espera você no próximo programa Alvorada. Aí o Toninho se despedindo e sempre também com aquela música no final do programa. Um abraço, Toninho. Obrigado aí por estar com a gente. Eu que agradeço, Nando, a oportunidade. Um grande abraço a todos. E como sempre a gente fala, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Vou com fé, muito amor e esperança no coração. Grande abraço em todos. Tchau, Nando. Tchau, Tchau, querido. tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.